Bom, se você quer mudar a tua vida, se você quer crescer em 6 meses, ou 1 ano, ou num curto período de tempo, você vai ter que aprender a fechar a boca. Vai ter que aprender a crescer e a ficar em silêncio, tá? Bom, vocês já devem ter ouvido falar isso, né? Pra você ficar em silêncio, pra você não contar as coisas pros outros e tudo mais. Claro, o ser humano, a gente tem muita necessidade de aprovação, o ser humano tem um ego muito grande, então é por isso que muitas vezes você, quando tá cheio de planos aí pra tua vida, você acaba contando pros outros, né? Você acaba contando pra um amigo, você acaba contando pra alguém da tua família e até pra alguém do teu trabalho, você acaba contando seus planos, porque, como eu disse, é um instinto do ser humano buscar por aprovação. Então a gente conta muitas vezes os nossos planos procurando a aprovação, né? Procurando o quê? Quando você conta pra alguém, você quer ouvir ali uma palavra de conforto, uma palavra de tipo assim, nossa, é isso aí, nossa, você tá arrasando, nossa, você tá indo no caminho certo. É isso que a gente quer ouvir quando a gente conta os nossos planos pra alguém. Isso de forma inconsciente, né? Obviamente, quando você conta, você não tá, né, conscientemente pensando que você quer ouvir um incentivo ali, mas inconscientemente é exatamente essa aprovação que você e o seu ego está procurando. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é por que você tá contando suas coisas pros outros, né? Por que você tá contando seus planos pros outros? Assim, gente, uma coisa que o quanto antes vocês aprenderem é melhor. Ninguém tá nem aí pra você. Eu sei que é duro falar e é duro da gente entender isso, mas ninguém tá nem aí pra você. E eu não tô falando isso num sentido ruim, como se as pessoas ao seu redor fossem filhas da puta, tá? Eu tô falando no sentido de que cada um tá preocupado com a tua vida. Se você para com a sua própria vida, se você para pra pensar em si próprio, pensa em você mesmo, na tua vida. Você hoje, você tá, tipo assim, realmente preocupado, sem dormir, estressado, ou então, né, pensando no problema de outra pessoa? Você está desconfortável ou preocupado ou tentando resolver o problema da vida de outra pessoa? Eu acho que não, né? Acho que tá tentando resolver o problema só da sua. Assim como cada um tá tentando resolver o problema da sua própria vida. Cara, a vida já não é fácil. A vida já não é fácil. Então a gente não pode esperar que o outro queira pra gente no mesma intensidade que a gente quer as coisas pra nossa própria vida. Ninguém vai querer fazer acontecer na tua vida mais do que você mesmo. Você é a única pessoa da sua vida. Você é que tem que tomar as rédeas da sua vida. Não seu irmão, seu colega de trabalho, seu primo, seu tio, seu papagaio, seu periquito. Então por que raios você tá contando o seu plano pra eles, né? E então se você vai contar ali um plano seu, ou uma conquista sua, ou não sei o que, a pessoa vai ficar animada por você, vai falar, nossa, que legal, fulano, isso aí, vai lá, não sei o que. Deu 5 minutos, a pessoa nem vai lembrar daqueles seus planos. Ela nem vai lembrar o que você tá fazendo da tua vida ou não, porque não interessa. Não é porque você é uma pessoa desinteressante ou que os seus planos sejam desinteressantes, é porque a pessoa tá preocupada com a própria vida dela, ela não tem tempo pra cuidar da tua. Quem tem tempo pra cuidar da tua é você. Se você não tá cuidando da tua, é melhor você arranjar um tempo pra cuidar da tua, tá? Bom, pra começar, meu nome é Pamela Correa. Esse canal a gente vai falar um pouco sobre sair da sua zona de conforto, pra você tá procurando a sua evolução espiritual, mental, financeira, sair da zona de conforto mesmo, procurar uma mudança, uma coisa melhor pra tua vida. Esse é o teu canal, então já deixa o seu like, já se inscreve, já ativa o sininho de notificação e não esqueça de comentar no final desse vídeo, tá bom? Então a primeira coisa que você precisa entender é, pare de contar sua vida pros outros, porque como eu disse, cada um tá só preocupado com o teu próprio corre, com a tua própria vida, com os seus próprios problemas. Segundo, você tá aí, ó, querendo mudar de vida, então eu tenho certeza que a tua cabeça tá o quê? Cheia de coisa, cheia de ideias, insatisfação, ansiedade, medo, estresse, tá tipo um emaranhado de coisa aí na tua cabeça. Então a primeira coisa de se isolar, que eu quero dizer é isso, fique sozinho, nem que seja de meia hora a 1 hora do seu dia, pra você conseguir pensar. E quando eu falo conseguir pensar, não é pra você ficar num canto dessa sala pensando em 1000 problemas e como é que você vai solucionar esses problemas. É o contrário. É um tempo que você tem que parar e pensar em nada. Nada. Você tem que literalmente ficar no ócio. Você tem que, desligar a sua mente. A ideia aqui é desligar a mente. Você vai estar com a cabeça toda enrolada, conturbada, um turbilhão de coisas.
Então você tem que desligar a sua mente, porque quando você desliga a sua mente, o teu eu fala, a tua alma fala, o teu instinto fala, e é dali que vem todas as respostas. Então, às vezes, você não sabe o que tá fazendo, nem pra onde ir, nem como, nem quando, nem onde, nem porquê, tá se sentindo ansioso, estressado, com a cabeça a milhão, falando demais pros outros, falando seus planos pros outros, não conseguindo tirar nada do papel. Primeiro, por que seus planos estão dando errado? Você nem sabe o que você quer. Você nem colocou suas ideias no lugar. Você nem ficou seu tempo sozinho. Você nem deixou o seu eu interior falar pra você entender o que tá acontecendo com você. E você já tá abrindo a tua boca, falando seus planos pros outros. Nem você tem certeza se é aquilo que você quer. Nem você tem certeza se é aquilo que você quer. Então, o primeiro passo aqui de se isolar pra você crescer é esse. Então, ficar sozinho, parar de abrir sua boca pra falar sua vida, seus planos pros outros. Se ouvir, deixar o seu eu interior falar. Esse processo, se você realmente fazer, se você realmente se dedicar, ele vai te afastar de algumas pessoas. Aconteceu comigo. Quando eu tava no meu processo de evolução, eu percebi que automaticamente algumas pessoas, algumas amizades, alguns lugares que eu frequentava e pessoas que estavam à minha volta já não faziam sentido mais pra minha vida e pros planos que eu tava traçando. Então isso acontece, tá, gente? As pessoas vão se afastar de você quando você começar a evoluir. E você vai começar a se afastar de coisas e pessoas que já não fazem mais sentido ou que não são compatíveis com o que você quer pra si, tá? Fora isso, outra coisa muito importante aqui, mas não é todo mundo acredita, energia, tá? Todo mundo tem um tipo de energia e a gente emana essa energia. E essa energia reflete em tudo. Então, às vezes você tá contando seus planos pra alguém e essa pessoa tá colocando a energia dela nos seus planos. Ela tá colocando a opinião dela. Ela tá colocando a crítica dela no seu plano. E, de novo, só quem sabe sobre a sua vida é você. Só quem realmente se preocupa e quer o seu bem e quer as coisas dando certo, assim, 100% pra você, é você mesmo. Então, por que você tá falando os seus planos e compartilhando e aí se preocupando com a opinião dos outros, entendeu? Bom, já fez todos esses passos? Começou a ficar sozinho? Parou de falar seus planos pros outros? Se deu esse tempo em silêncio para seu emaranhado desemaranhar, para você entender o que você realmente quer? Quando você silenciar e entender o que você realmente quer, aí sim você vai começar a colocar em prática. E se você fez tudo esse passo aqui que eu falei, quando você começar a colocar os seus planos em prática, aquilo vai ter vindo tão do fundo do seu coração, aquilo vai ter vindo tão do seu instinto, não da opinião dos outros, não do que os outros pensam, não do que os outros falam, não do que, né? Tipo assim, nada vai ser externo, vai ser tudo tão realmente seu, que você vai querer muito fazer aquilo dar certo. Porque você vai sentir ali dentro que é aquilo que você tem que fazer, que aquele é seu propósito, que você tá no caminho certo e você vai querer se dedicar a isso, você vai querer colocar sua energia nisso. E eu vou te falar, as coisas vão começar a acontecer. Magicamente. Esses dias mesmo eu tava falando com um amigo meu, eu entrei no meu Instagram e vi uma lembrança de um ano atrás. E eu mandei pra ele, falei assim, e ele morava comigo na época. E a lembrança desse um ano atrás era eu alugando um quarto na casa onde eu tava morando. Aqui na Austrália, a gente aluga, né? O quarto dentro da própria casa para outros imigrantes. Então eu postei pra ele lá alugando esse quarto e eu falei pra ele, assim, olha só, amigo, há um ano atrás a gente tava aqui alugando esse quarto. Pra vocês terem ideia, era um quarto numa casa velha, a gente tava com dificuldade pra pagar o aluguel, por isso que a gente tava alugando o quarto. E a gente tava num perrengue ali, e era final do ano, e foi ali que eu tomei a decisão de falar assim, chega, eu não quero mais esse perrengue, eu não quero mais essa falta de dinheiro, não quero mais morar num lugar que eu não quero, eu não quero mais... Sabe, assim, tudo que tava acontecendo, tipo, de errado, de embolado, eu resolvi dar um basta. E foi aí que eu realmente fiz isso aqui que eu tô falando pra vocês. Primeiro, eu parei de falar da minha vida pros outros. Segundo, eu fiquei sozinha pra entender o que eu realmente queria. E uma vez que eu entendi o que eu realmente queria, eu coloquei os meus planos em ação. E quando eu comecei a colocar meus planos em ação, eu tava tão determinada para que aquelas coisas dessem certo, que hoje, em um ano, a minha vida mudou completamente, tá? Tô morando na casa que eu quero. Hoje, inclusive, tô muito feliz que eu comprei o meu carro dos sonhos, que é uma 4x4.
eu tô numa evolução, como se a minha vida tivesse feito um foguete, assim, ó. Tanto meu lado profissional, quanto espiritual, quanto financeiro, tudo evoluiu. Tudo evoluiu. Tudo isso por quê? Porque eu silenciei a minha mente, entendi o que eu queria pra mim, parei de contar meu plano pros outros e comecei a executar. Você não precisa de ninguém pra executar os seus planos, só precisa de você. Então, vamos embora? Vamos mudar? Vamos se isolar pra crescer e daqui 6 meses se tornar irreconhecível? Então é isso, bora! Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, já ativa o sininho para receber mais conteúdos como esse e não deixe de comentar. Beijo!